Questão número 1. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será constituído exatamente de 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento igual a 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Então, aí a gente tem um triângulo, né, com lado 5, 6 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. E aí ele me pede para a gente construir outros triângulos com essas características. Então, percebam, a gente tem duas coisas para ponderar. O perímetro, que é a soma dos lados, tem que ser igual a 17. E além disso, um lado deve medir 6. Então, um dos lados sempre deve medir 6. Então, o que a gente vai fazer é testar as possibilidades. Ó, se um lado tem que medir 6, quanto que vai sobrar para os outros dois? Para a gente chegar em 17. Então, a gente pode fazer 6 mais 6 são 12, mais 5, 17. Então, essa é a primeira possibilidade. Vamos testar mais uma. Então, 6 mais 7 são 13. Com 4, 17. Perceba que eu só vou poder brincar com esses dois. Eu não vou poder brincar com o primeiro. Ok? E agora? Vou aumentar mais um no primeiro. 8. 6 e 8 são 14. Com 3, 17. Então, se eu testar mais algumas possibilidades aqui, o que a gente vai ver é que não vai formar, não vai obedecer as duas características. Então, o que a gente vai ter é apenas 3 possibilidades. Então, a resposta vai ser letra A. Questão número 2 fala assim: a manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais uma preocupação quando feito em vias urbanas. O caminhão entala em viaduto no centro. Essa é uma reportagem que passou aí do caminhão entalado. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva no sentido centro-bairro, próximo à ponte Pedra na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na foto. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja de 60 centímetros, né? Que aí tem metros. E que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 m do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sobre um viaduto é que a altura total do veículo com carga seja no mínimo 50%, ou 50 centímetros menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 como aproximação para 3 elevado a 1/2. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que o caminhão pudesse passar com segurança sobre o seu vão? Então, vamos aos dados. Ele me diz que a altura aqui do caminhão, a distância dele até o solo, é 1,3 metros. E me fala também que a altura da distância do seu topo até a ponte deveria ser de meio metro. Então, H2, meio metro. H2. Muito bem. Além disso, eu sei que a distância do centro até a borda, que é o raio, é de 0,6. Ok? Muito bem. Então, vamos traçar aqui, ó, no encontro dos centros,
Vamos traçar aqui segmentos aqui, pontilhados, que formam um triângulo. E eu tenho que a altura desse triângulo vai ser a altura 3 que eu vou ter que procurar. Porque perceba que essa distância mais essa é menor do que a distância dos dois. Então, eu não vou conseguir fazer com o raio esse espaço aqui. Mas eu sei que esse espaço aqui de cima é também a distância do raio. Então, a nossa altura total desse caminhão vai ser o quê? Vai ser a soma do raio 1 mais o raio 2, raio 1 mais o raio 2, mais a soma das três alturas, H1, H2 e H3, ok? Só que falta achar o H3. Perceba, o lado desse triângulo aqui, ó, é a medida de 2 raios. Então, a gente vai ter que o lado desse triângulo vai ser, o lado vale 60 centímetros, vezes 2 dá 1,2 no metro. E a altura do triângulo é L raiz de 3 sobre 2. Então, aqui a gente vai ter 1,2 vezes 3, vou transformar aqui a raiz em potência, que vai ficar igual o dado que ele deu ali, ó, dividido por 2. Então, aqui vai ficar 1,2, transformando 3 elevado a meio em decimal, fica 1,7, dividido por 2. Então, H3 aqui, ó, na verdade, vai ser 1,2 vezes 1,7 dá 2,04. 2,04 dividido por 2. Então, minha altura H3 vai ser 1,02. E agora é só substituir. Então, a gente vai ter que a nossa altura H vai ser o raio 1, que é 0,6, mais o raio 2, que é 0,6, mais a altura 1, que é 1,3, mais a altura 2 lá de cima, que é meio, mais a altura 3, que é 1,02. Somando aqui, vai ficar 1,2 mais 1,8 mais 1,02. E o total, então, dá 4,02, letra D. Questão 3 do Enem fala assim pra gente. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Então, vamos lá. Vou desenhar aqui primeiro a nossa figura que o exercício propõe. Vou colorir a parte escura de azul e a parte mais clara de vermelho. Perceba que ele deseja a simetria em relação ao ponto O. Então, a simetria aqui vai ser com relação a esse eixo, não com relação ao eixo que seria o eixo X e nem ao eixo Y. É o eixo exatamente oposto. Então, eu vou desenhar aqui um quadrado aqui embaixo e o reto no meio. Opa, tô perdendo aqui meus pincéis. E aí, vou desenhar também agora essa linha aqui. Perceba que ela começa do meio e vai para a ponta. Então, do meio e vai para a ponta. O lado escuro, então, tá do lado de dentro. E o lado claro do lado de fora. Ok? Então, o detalhe era observar que o eixo que estava pedindo a simetria não era nem o X, nem o Y. Era o eixo exatamente oposto. Ok? Então, a resposta ficou letra E. Questão número 4 fala assim. O remo de um assento deslizante
é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelo ponto B e C. Esses pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento que o remador está nessa posição, é. Então, a gente tem aqui, a questão 4, um triângulo com uma grande abertura, são 170 graus, e ele me fala que a medida do remo de cá é igual à medida do remo de cá, ó. Olha meu remo, que bonito. Então, esse remo aqui é igual o tamanho deste aqui. Se os 2 lados são iguais, ele é um triângulo isósceles, possui 2 lados iguais. E ele possui, além disso, um ângulo maior que 90 graus. Então, ele é um triângulo obtusângulo. A resposta que me indica essa opção é a letra E, obtusângulo isósceles, ok? Então, a resposta, letra E. Agrupou tanto a classificação quanto ao lado, quanto ao tamanho e tipo de ângulo. Muito boa essa questão. Questão 5. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. A transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa tecnologia. Buscando levar benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas A, B e C já existentes na cidade. A localização das antenas estão representadas no plano cartesiano. Então, a gente tem aqui a localização da antena A, B e C. A torre deve estar situada no local equidistante das antenas. O local deve ser adequado para a construção dessa torre correspondente ao ponto das coordenadas. Então, vamos lá. Analisando aqui um ponto equidistante de A até B, eu tenho que a distância de A até B na reta X vai ser 70 mais 30. Eu vou dividir essa distância aqui, ó, por 2. 70 mais 30 são 100. Dividido por 2, a minha coordenada x vai ter que ser 50. Perceba que eu estou procurando um par ordenado, em que a primeira coordenada vai ser x e a segunda coordenada vai ser y. Se a gente traçar aqui um triângulo e traçar ainda as medianas, a gente vai encontrar o ponto 50, 30. Então, 50 por x, (30 para o y, letra E. Mas se você não lembrasse disso, e você relembrasse que a primeira coordenada teria que ser o ponto médio aqui entre as duas, você descobriria que você já eliminaria a resposta A, B e C, porque a primeira entrada não é 50, e aí você não colocaria a letra D, porque a letra D fala que é exatamente o ponto 50, 20, que é o ponto médio entre A e B. Então, não seria realmente a letra D de forma alguma. Então, resposta, letra E. Fala assim, pessoal. Pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de 3 peças, sendo 2 delas triângulos retângulos congruentes, então eles têm que ser iguais, por algum caso, e o terceiro tem que ser um triângulo isósceles. A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Então, nós temos aí, pessoal, alguns mosaicos
E a gente precisa de 2 triângulos retângulos e um triângulo isósceles. Então, vamos lá. O mosaico 1 me mostra que nós temos 2 triângulos retângulos. Só que eles são retângulos porque eles têm ângulo de 90 graus. Só que eles não são congruentes por caso nenhum. Essa questão está adiantada, porque essa é da próxima matéria, né? Então, talvez algumas pessoas não lembrem, mas a gente tem o caso lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo. E esses 2 triângulos aqui não são congruentes por lado nenhum. Apesar de que o outro triângulo aqui, ó, também não é um triângulo isósceles, mas não satisfaz o caso de congruência os 2 triângulos aqui. Vou pular o mosaico 2, vamos falar do mosaico 3. O mosaico 3, o terceiro triângulo aqui, ó, esses 2 triângulos aqui, eles são retângulos e não são congruentes. E esse último aqui não é um triângulo isósceles, ele tem um ângulo de 90 graus, então também está fora. O mosaico 4, ele também ele tem 2 triângulos de 90 graus, só que o triângulo aqui, ó, não é um triângulo isósceles, o terceiro triângulo aqui não é um triângulo isósceles, então também está fora. E o último aqui, pessoal, não possui nenhum ângulo de 90 graus, que é a característica do triângulo retângulo. Então, ele também não está nas características que a gente precisa. Qual é o mosaico que atende? O mosaico 2, a resposta aqui é a letra B. Por quê? Nós temos 2 triângulos retângulos, ângulos de 90 graus. Caso de congruência de lado, ângulo, lado, ou seja, esse lado é comum aos 2 e é do mesmo tamanho, este lado é igual a este. E ainda a gente tem que esse triângulo aqui, ó, é isósceles. Além disso, a gente pode falar que não, são só isso mesmo. Os 2 triângulos são retângulos e esse triângulo aqui é isósceles. Então, o único que atende é o mosaico 2. O 7 fala assim: um arame de extremidades em C e D de 8 cm de comprimento é dobrado de modo a formar um triângulo equilátero ABC, mantendo os pontos B, C e D alinhados, conforme a figura. Se eles estão alinhados, eles estão na mesma reta, né? Qual a distância em centímetros entre os pontos A e D? Então, perceba que, olha só, ele fala que o comprimento total são 8 centímetros. E a gente tem exatamente 8 divisões, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessa forma, cada divisão aqui representa 1 centímetro. E ele pergunta a distância entre os pontos A e D. Então, é justamente a distância aqui, ó, entre o ponto A e o ponto D. É essa distância que nós estamos procurando. Bom, para a gente descobrir essa distância, a gente já sabe que essa aqui medida é 1 centímetro e é 2 centímetros, né? Que aqui tem um, e aqui também é 2. Só que, entretanto, contudo, esse triângulo não é um triângulo equilátero, ó, retângulo. Então, a gente não pode usar o teorema de Pitágoras. Então, o que a gente vai fazer? Nós sabemos que essa medida aqui é 1 e essa aqui é 2. Então, olha só, vou pegar esse triângulo aqui e vou passar ele para cá. Então, a altura desse triângulo a gente não sabe, mas essa distância aqui a gente sabe que é 2 e essa a gente sabe que é 1. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O que a gente tem é que a hipotenusa vale 2, um cateto vale x, que eu não sei, e o outro vale 1. Organizando aqui, a gente vai ter 2 ao quadrado, 4, menos 1. E isso vai dar raiz de 3.
Então, eu já sei que essa altura aqui é raiz de 3. Perceba que agora eu posso fazer o triângulo retângulo externo. Então, eu vou ter, agora no triângulo maior, a distância 1, 2 e 3. A altura eu já tenho que é raiz de 3. E agora eu vou descobrir a hipotenusa. O que a gente vai usar de novo? Teorema de Pitágoras. Então, aqui, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, a minha hipotenusa eu não sei. Um cateto meu é raiz de 3 ao quadrado e o outro é 3. Raiz de 3 ao quadrado são 3. 3 ao quadrado são 9. 3 mais 9 são 12. A raiz de 12 é uma raiz que não é exata, então fatorando a gente vai ter 2 raiz de 3. Resposta, então, ficou letra B. Questão número 8 diz assim. Questão número 8 diz assim. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço e se encontra inicialmente ao solo. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano no chão e se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo 0, estágio 1, e finaliza no estágio 3, verticalmente, a partir do ponto O. Enquanto a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento da viga. O gráfico descreve a distância do ponto M em função do tempo. Então, olha só, a gente tem 3 situações. A primeira situação, o ponto M está deitado, depois ele está sendo içado, depois ele fica em pé. Então, vamos dizer que a distância do ponto O até M seja de 1 unidade. Então, aqui eu tenho 1 unidade. Então, isso quer me dizer que para o tempo T0, a distância vai ficar igual a 1. Tem uma distância e ela é igual a 1. Vou supor, tá? Então, começamos aqui. Vamos lá para o último estágio. Perceba que lá no último estágio, a distância do ponto O até o ponto M também vai ser igual a 1. Então, a minha distância no tempo inicial, que eu não sei quanto que é 0, é 1. E a minha distância no tempo final, que eu não sei qual que é, também vai ser 1. Perceba que ele está analisando simplesmente a distância de 0 até, de ponto O até M. Só que no caso 2, a gente tem que a distância, ela tá um pouquinho mais longe. Ela tá numa posição em que a gente vai ter que traçar um segmento de reta que sai do O até o ponto M, que é o ponto médio dessa reta que liga o vértice à mediana. E se a gente tem que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, a gente pode usar a propriedade em que a reta que liga o ponto O à mediana é a metade do segmento da hipotenusa. A hipotenusa aqui vai ser 1 mais 1, a metade vai ser 1. Então, esse segmento de reta vai ser igual a esse segmento de reta. Então, no tempo médio, que eu também não sei quanto que é, a distância média também vai ser 1. Então, perceba que a distância não mudou. A distância foi a mesma. E aí a gente vai ter um gráfico da distância sobre o tempo, que é uma constante. Se
é uma função constante, então a resposta vai ser letra A.